Eu fico imaginando que o domingo seja aquele dia da semana em que há uma sensação um pouco diferente dos dias anteriores. A propósito, a nossa semana geralmente é um termômetro, né? Segunda, terça, quarta. Quando chega na quinta, a gente começa a se animar. Final de semana tá chegando. Sexta, sexta é quase que o ápice. É convites para sair, barzinhos, ir para um lugar, ir para outro, eventos em família, viagens, churrascos, feijoadas, enfim. Pode colocar aí o que você quiser nessa conta. Sábado. Sábado é sábado, né? Sábado à noite, então, nem se fala. Já dizia até a música, né? Sábado à noite, tudo pode. Enfim, mas quando chega no domingo, domingo é o problema. Não sei se você que está aí do outro lado já reparou, mas geralmente é no domingo que a gente começa a ficar um pouco mais para baixo, pensando, amanhã volta tudo de novo, amanhã começa tudo de novo. E é aí que o nosso pensamento abre as portas para ansiedade, para preocupação e para N outras coisas que a gente pode acrescentar aqui. Pois bem, se você aí do outro lado já sentiu alguma vez essa síndrome do domingo, principalmente quando começa domingo à noite, aquele programa cheio de notícias não tão boas, você sabe de qual programa eu tô falando, né? Essa entrevista de agora é para você. Também chamada de Sunday Scaries, a síndrome do domingo afeta muita gente. Não à toa, a gente está aqui hoje para falar sobre isso. E o meu convidado, além de um querido, ele já é de casa. É o Alexander Bess. Ele é psicólogo há mais de 20 anos, é especialista em relacionamentos, em ansiedade, síndrome do pânico e também em saúde mental. Ele já está por aqui e a gente vai interagir a partir de agora. Mas antes disso, olá pessoas, é um prazer, é uma honra ter vocês aqui nessa entrevista que começa agora ao vivo, mas que fica salva, fica disponível também para você assistir quando e onde quiser aqui no nosso feed em Outros 500 Oficial. Deixa eu chamar o Alexander então para a gente dividir a tela e começar o nosso bate-papo. Olá, Alexander, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E por aí? Maravilha. Grande abraço a você. Parabéns aí pela sempre espontaneidade, pela competência jornalística. Acho que isso é muito legal. Maravilha. Eu estou muito feliz de te ver de novo, de Obrigado. ter você aqui na nossa programação. Nossos papos, como sempre, muito agradáveis e de muito conhecimento. Tenho certeza que esse vai ser tão igual quanto os outros. Primeiramente, agradecer pela sua presença, pela disponibilidade e falar desse assunto que muita gente conhece, muita gente vive, mas poucas vezes provavelmente parou para entender, afinal, o que acontece no domingo à noite, né? Verdade. A gente está tendo uma série de novas nomenclaturas, e todas pela questão pandêmica mesmo, né? A gente está tendo muitos fenômenos. Eu posso te dizer, o Dimas, a gente está no ano 3 da pandemia, né? Quer dizer, segundo ano, mais ano 3. Então, 2020, 21, 22. E, na realidade, a gente nunca teve tantas manifestações ortográficas e gramaticais tão alternadas no campo da psiquiatria e da psicologia. O Sunday Scaries, na realidade, é mais uma, né? Que já existia, evidentemente, há muito tempo. Eu acho que a gente pode também chamar de uma depressão de domingo, alguma coisa assim nesse sentido. Uh, o nome em inglês, né? Sunday Scaries, quer dizer, o medo do domingo. E até eu lembro, na minha época de escola ali,
que eu tinha os cadernos do Garfield, né? Eu levava os cadernos do Garfield para a escola e o Garfield tinha aquele horror à segunda-feira, aquela coisa toda. Então, acho que é bem isso, né? Agora, veja, a qualidade da segunda-feira, ela é muito proporcional ao tipo de vida que você tem. Mas, principalmente, o Dimas, o Sunday Scares, ele está muito relacionado não só ao aspecto pessoal, porque o pessoal que dá isso, o emocional, o sentimental, mas ele está muito relacionado à questão da sua qualidade profissional. Ele seria uma das manifestações também da síndrome de burnout, né? Quer dizer, só que uma manifestação não aplicada no ambiente de trabalho. Porque o burnout você não leva para casa. Esse, a síndrome de burnout você não leva ela para casa, ela fica no consultório, no escritório, né, ou até para consultório de algumas pessoas. Então ela entra com você no seu ambiente profissional e ela sai do seu ambiente profissional. Desculpa, ela fica do seu ambiente profissional quando você sai. O Sandro Scares, ele tem muito essa conotação profissional e olha só que interessante, ele não dá no domingo de manhã e nem no domingo na hora do almoço, né? É o entardecer ali, é a tadinha e tal. Então, na realidade, é um fenômeno psicológico como tantos outros que a gente tem, mas que realmente perturba a pessoa, né? Perturba a gente, deixa a gente ali muito, muito confuso, muito perturbado. Porque, veja, nessa pandemia, além, evidentemente, da saúde e da vida, que muitas pessoas perderam, o emocional também foi muito afetado. E além do emocional ser muito afetado, o fator econômico também foi muito atingido, né? Então você teve três condições aí: o fator econômico, o fator emocional, e o econômico, o emocional e o físico. Então esse tripé ele foi muito atingido. E o Sunday Scare está muito relacionado a isso também. Eu falaria não só Sunday Scare de uma maneira geral, porque existe de uma maneira geral, sem estar atrelado à pandemia, mas eu acredito que dentro da saúde mental, todas as novas nomenclaturas que a gente usa, que a gente costuma aí agora acrescentar no nosso vocabulário diário, eu sempre gosto de usar, quer dizer, a palavra é em inglês, né? Então eu usaria Pandemic Sunday Scares. Mas também relacionando a pandemia e relacionando até não a pandemia, por exemplo, né? Porque tem gente que não teve problemas com a pandemia. Que bom que assim seja. Quanto mais gente tiver menos problema em relação à pandemia, seja físico, emocional ah, ou econômico, que são os únicos, né, problemas que você possa ter, além da perda de um parente, ou de um amigo, de uma amiga, evidentemente. Seria muito interessante. A gente está ainda num contexto pandêmico alto. Então, o Sunday Scares ele é mais uma manifestação, independente de receber o prefixo pandêmico ou pandêmico, em inglês, em português, tanto faz, ele é mais uma conotação representativa de tantas outras negatividades que essa pandemia nos trouxe. Né? Eu estava dando uma entrevista outro dia para um colega seu, jornalista, e ele perguntou assim para mim, o que essa pandemia... Quer dizer, ele até afirmou, a pandemia não trouxe nada de bom. Realmente, a pandemia não trouxe nada de bom. Porque as coisas que nós fazemos em função da pandemia, a higiene, essa coisa toda, ter um olhar mais... Quer dizer, eu acho que ter um olhar mais social, nada mais é do que simples obrigações nossas do dia a dia, né? E não precisaria ter uma pandemia para que fizesse algumas pessoas mudassem, para que fizesse algumas pessoas mudarem, ou mudassem de ações ou de atitudes. Então, o Sunday Scares ele está muito ligado ao medo da segunda-feira. Então, ele traz as mesmas conotações de uma síndrome de burnout, não tão, não tão Acentuadas, né?
exato, não tão invasivas, não tão acentuadas, mas na realidade o Sunday Scaries, ele realmente ele dá um certo incômodo no domingo. Então ele deixa aquele domingo mais acinzentado, ele deixa aquele domingo mais nublado. E você não está vendo um filme dos 50 tons de cinza, não é nada disso, né? Então ele deixa aquele domingo menos ali menos é, 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 brilhante, assim, vamos dizer. Então de manhã você está na praia, ou na, sei lá, no sítio, na chácara, não importa, né? Na sua casa de campo. E aí você já tem que arrumar mala 5 horas, 6 horas para você voltar. O próprio trânsito da volta já é suficiente para É, dar o Sunday Scaries. pior. E é engraçado, né, que o domingo, se a gente for fazer uma analogia, né, com aquilo que é clássico do domingo, a gente vê que a própria vida já nos leva para isso, né? Geralmente, domingo à tarde, né, para os que são mais fãs, né, tem o futebol. Se o seu time já perde, você já vai ficar meio azedo. Aí depois, se continuar ali no mesmo canal, 8, 8h30 da noite, vem aquele programa, não preciso dizer qual, né? Pam, pam, Tá? pam, 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 e já viu, né? Tudo aquilo. E aí, na sequência, tem acho que é uma das maiores questões que eu levo para a vida até hoje que eu não consigo entender. Por que num domingo à noite, quando ali você está pronto para descansar, para começar a semana, sempre tem um filme de tiro para tudo quanto é lado, um filme de ação para você começar a sua semana metralhando tudo. Eu não faço a menor ideia por que isso acontece, mas acontece, né? Então a gente não consegue entender, né, por que que isso acontece, por que que a vida já leva o seu domingo para ser tão, né, tão drástico dessa forma. Mas é interessante, É. pode falar. Não, por favor, continua, continua. Mas é interessante essa contextualização que a gente está fazendo, né? Aí deixando um pouquinho a brincadeira de lado, porque principalmente nesse momento doido que a gente está vivendo, ano 3, como você bem disse, a gente, de certa forma, perdeu um pouco a competência de reconhecer os nossos sentimentos e a forma como a gente reage a tudo que está acontecendo. Então, até mesmo para entender, afinal, o Sunday Scaries, ele é uma ansiedade generalizada, ele é um turbilhão de sentimentos que a gente consegue controlar, é uma estafa que ainda não foi identificada e digo mais, aí o ponto onde eu quero chegar. A gente pode falar, pode associar ou não essa sensação, essa bomba de sentimentos com a depressão? Ou são coisas diferentes? Não, quando a gente fala, muito boa sua pergunta, quando a gente fala em ansiedade, a ansiedade é um fenômeno mental, né? Mental psíquico, e a depressão também. As instâncias da ansiedade e da depressão são completamente antagônicas. São manifestações sintomáticas completamente diferentes. E existe um transtorno que a gente chama de transtorno misto de ansiedade e de depressão, onde a pessoa tem ali 50% de ansiedade, 50% de depressão, ou 49% de uma ou 51% de outra. Né? Uma variação muito mínima, mas elas atuando ali na mesma questão. O Sunday Scaries, na realidade, ele nada mais é do que uma nova nomenclatura para quando você usa às vezes quando você usa algumas palavras no sentido figurado, não necessariamente que elas precisam corresponder a, ao mote, desde que você tenha coerência no que você esteja falando. Né? Então, assim, o Sunday Scaries, na realidade, ele nada mais é do que a depressão do domingo. Tá? Essa depressão ela tem várias causas. A ansiedade ela está ligada às expectativas da semana. Mas ela, agora, se você é uma pessoa que toda semana você trabalha, toda semana você tem um projeto para concluir, você tem um projeto para entregar, por exemplo. Você vai estar ansioso em relação a esse projeto. Entregou esse projeto, finalizou, não importa qual seja, né? Até porque se a gente fosse elencar aqui projetos, a gente ficaria
nos próximos 20 anos, tem milhões e milhões de projetos no mundo, não dá pra, então tem que generalizar mesmo. Você entregou esse projeto, acabou, maravilha, você está livre dele. Então a sociedade ela passa. Só que na outra semana você tem que fazer de novo esse projeto. Então na outra semana você vai ter que passar por essa ansiedade de novo. Então isso é um ponto do Sunday Scares. Pode ser um ponto isolado, inclusive, tá? Agora, então está bem ligado ao mote profissional. E aí entra muito da questão da síndrome de burnout. Só que não existe síndrome de burnout em casa. A síndrome de burnout se reporta a uma patologia ocupacional mudada a origem esse ano pela OMS. Eu acho que foi muito bem aplicado, inclusive. Eu sou fã da OMS, então eu gosto sempre. Agora, claro que, como você falou, existem certas programações televisivas, né, que podem incitar ali a pessoa ter uma manifestação maior ou menor dos seus sintomas. O que acontece é que quando você tem ali o filme de ação que você perguntou, depois de uma certa programação, o filme de ação é justamente para te deixar calibrado para você enfrentar a semana. Psicologicamente tem um fundo, tá? Claro que isso deve ter sido colocado ali por alguma orientação de algum profissional, porque tudo na psicologia tem explicação. Agora, a de domingo já não é uma coisa de agora, é uma coisa antiga, quando eu fazia faculdade já. Né? E eu lembro muito bem que eu tinha uma turma, quer dizer, tive várias e várias turmas ao longo da vida, algumas delas a gente mantém até hoje, outras pessoas, infelizmente, você perde o contato, mesmo com redes sociais, essa coisa toda, umas mudam, outras casam, outras, enfim. Então, eu lembro que eu tinha uma turma muito grande em São Paulo, ali numa sorveteria que não existe mais, que era uma sorveteria até de bandeira americana, e se reunia São Paulo inteiro ali. E ficava ali na região dos Jardins, uma paralela da... Eu esqueci o nome da rua agora, nem sei o que existe mais hoje no local ali, mas era uma sorveteria que São Paulo inteiro estava ali, então você encontrava todo mundo. Né? E era uma São Paulo menor, acho que era uma São Paulo mais segura, não era uma São Paulo violenta, então você podia ali com a sua moto, com o seu carro, de bicicleta, até algumas pessoas iam, mas era muito pouco o número de pessoas. Então você tinha uma... E a gente ficava conversando das expectativas e dos planos para a semana. Só que a semana começa na segunda, não tem como não começar na segunda, né? Então, veja, já naquela época você já tinha essas manifestações de Sunday Scares, né? Principalmente quando você entra em um mote econômico. Ah, mas eu tenho uma conta para pagar na quarta-feira. Hoje é domingo, eu já estou desesperado, por exemplo. Então, assim, o Sunday Scares está muito ligado à sua qualidade de vida, não só do nível pessoal, mas muito mais, também do nível pessoal, evidentemente, mas muito mais em relação ao seu aspecto profissional. Quer dizer, se a gente for analisar dentro do aspecto profissional, a gente está fazendo tudo aquilo que a gente gosta de fazer, né? Acho que isso é importante, que é uma das questões ali do Sunday Scares. Então, profissionalmente falando, você está realizado? Então, veja, existe, o Dimas, existe uma linha muito tênue entre o Sunday Scares e a síndrome de burnout, tá? Onde ambas se fazem realmente ocupacionais e psicológicas. Aí, no caso, o ocupacional afetando o psicológico, né? Então, isso é muito complicado. Você tem essas questões e você tem também a questão ali do... Você tem a questão ali do ambiente de trabalho. Você está num ambiente de trabalho tóxico? Quer dizer, você tem uma qualidade profissional, não só no ponto de vista de aceitação do seu trabalho, mas você tem um chefe legal, você tem uma chefe legal, quer dizer, pessoas bacanas que compõem, porque o ambiente de trabalho, ele faz parte da vida, né? Você precisa do dinheiro para viver. Você não precisa do dinheiro para ostentar, mas você precisa do dinheiro para viver. Então existe uma grande diferença. Então, assim, e eu acho que é até legal essa questão,
Quer dizer, você quer comprar um determinado carro alemão, esporte, porque você, para não falar marca, evidentemente, mas porque você gosta do produto ou você quer se exibir com o produto? Então, eu acho que o grande mote do século XXI é você realmente, você tem o direito de ter o que você quiser, qualquer pessoa. Agora, você quer ter porque você gosta ou você quer ter para você ostentar, porque você precisa ostentar, né? Eu não vou falar o nome, mas você tem uma rua em São Paulo que você tem vários bares um do lado do outro e parece que lá você está no salão do automóvel. E eu sou um cara É, que assim, eu posso dizer para você que na área da saúde mental eu me considero que eu sou um estudante, que é isso que eu sou. Na área de automóvel eu considero realmente que eu estou já no meu centésimo, 11º doutorado. Eu gosto muito disso, mas a gente observa bastante essas questões, né? Em relação a, eu acho que ao sangue esquece, além disso, a gente pode estar falando do Sunday Scares real, que seria um Sunday Scares do qual você tem uma preocupação real em relação a isso, por causa do seu emocional, até inclusive, é, do aspecto conjugal. Por quê? Porque o que se pressupõe, né, no final de semana? Alegria, diversão, mini férias. Tem gente que acaba, às vezes, o turno na quinta-feira, consegue tirar uma sexta-feira de folga, alguma coisa uhum, assim, e, e tem alguma coisa nesse sentido. E a pessoa, às vezes, ela se percebe numa relação conjugal muito complicada, da qual ela não gostaria de estar. Então, o Sunday Scaries também, para esta pessoa, ele pode não estar relacionado ao contexto profissional ou ao mote econômico, mas, de repente, a condição conjugal que essa pessoa vive. Então, veja, uhum. já é uma outra questão. Por quê? Porque aí você vai ter um desespero de que o domingo está acabando e você vai ter que começar uma outra semana de complexidade conjugal, de complexidade pessoal, de, de depressão, de ansiedade. E você pode, né, voltando até um pouco à tua pergunta ali, você pode ter essa manifestação dupla, sintomatológica, em função da vida que você está vivendo. Uhum. Porque aí você percebe que, apesar que a manifestação do Sunday Scares ela só é manifestada no domingo à tardezinha e não ao longo do domingo, mas se você tiver uma percepção que a sua vida pessoal não está muito bem, independente do financeiro, você pode realmente manifestar um sangue esquece muito complicado no domingo depois do almoço. Uhum. Principalmente se você for um cara que você teve um almoço com os amigos, você teve um almoço com a família, um churrasco, uma macarronada, alguma coisa assim, que era muito comum, né, na minha época. Algum domingo você fazia churrasco com a família, outro domingo era macarrão, essa coisa toda, ou até almoços fora com a família. E aí você volta para a sua vida no domingo à tarde, e se você não tiver uma junção, né, se não tiver uma junção muito congruente no aspecto conjugal e no aspecto econômico, o seu Sunday Scares ele vai estar realmente muito problemático. E aí na questão, e aí você vai ter que ver o que você pode fazer. E aí, se não puder fazer nada a priori para mudar essa situação, você vai ficar sentindo a depressão do domingo. Existe uma outra depressão que não tem nada a ver com o Sunday Scares, mas só a título de comparação, que é a Uhum. depressão hora marcada, que a gente chama, que é a depressão que se dá tão e apenas no Ano Novo e no Natal. Quer dizer, primeiro no Natal. No Natal e no Novo. A gente chama de depressão de final de ano, que já é uma terminologia reconhecida pela saúde mental.
né? E é mais ou menos o que acontece no domingo. Então, o domingo então, é uma coisa que é para ser legal, de repente pode não ser. Porque você está vendo que você está vivendo uma vida que não é aquela vida que você queria. Então, o Sandro Scares, psicologicamente falando, psiquicamente falando, não psiquiatricamente falando, mas Aham. psicologicamente e psiquicamente falando, é um alerta de que alguma coisa não vai bem. Pode ser o conjugal, o emocional ou os dois. Eu falei que não psiquiatricamente falando, porque psicopatas não manifestam emoções, entendeu? Então, o Sandro Scares é uma sintomatologia emocional, Uhum. sentimental. Não é uma sintomatologia patológica de algum transtorno que você tenha ali instalado. A partir do momento que você resolver todas as suas pendências vivenciais, você vai conseguir ficar livre do Sunday Scares. Então, isso é muito, veja que interessante. Ele tende a passar, né? Tem, tem. E uma coisa que é legal a gente trazer para esse nosso papo é justamente o seguinte: planejar um domingo diferente pode ser a solução ou é, é por aí, mas nem tanto? Porque a gente está falando, né, de algo que está muito enraizado a marcos da vida, né? O próprio domingo dentro da semana, né, ele já tem uma simbologia própria, né? Então a gente está falando de algo que é muito relacionado a marcos, né? E que se relaciona muito a outros aspectos, como você mesmo falou, o conjugal, o Porque financeiro, entre outros. Então, será que a pergunta em questão é exatamente essa? Será que planejar um domingo diferente para evitar aqueles sintomas que a gente estava falando no começo vai ser a solução? Ou na verdade a gente pode estar mais se enganando? pode ser paliativo, ele pode te dar uma tarefa, uma tarefa não, ele pode te proporcionar uma distração maior, uma quebra de rotina nas suas atividades dominicais, mas no final do dia não vai resolver muito, porque as circunstâncias que envolvem o Sunday Scares são circunstâncias sempre externas a você. Não é, quer dizer, você está sentindo, mas são questões que não dependem necessariamente do seu trato emocional, do seu trato psicológico. Né? Não é um transtorno de ansiedade instalado que você já tem, não é uma questão depressiva que você nasceu com alguma outra coisa, não. É uma questão ali circunstancial, circunstancial externa e geralmente ligado à vida pessoal, tá? Pode ser até a vida pessoal singular, você com você mesmo, sem ligação com nenhuma pessoa, ou a sua vida conjugal, ou ainda a sua vida é, financeira e econômica. Tem ali do profissional, né? Você pode ter também uma questão de não valia, de não valia, de você não ser valorizado, não só no seu trabalho, mas também na sua relação a dois. E aí o Sunday Scares, ele cai matando em cima de você. A depressão do domingo vai ser muito contundente em relação a isso. Fazer atividades diferenciadas, desculpa, fazer atividades diferenciadas é interessante, claro que é, mas talvez não seja a solução para o Sunday Scares. A principal solução seria você identificar, né, quais são os principais sintomas que estão ali colocando você em xeque e a partir do momento que você identificar esses sintomas, você poder ver o que você pode fazer para mudar. Agora, se você é uma pessoa que você não tem problema conjugal, que você não tem problema conjugal, profissional, afetivo, qualquer tipo de problema, mas você é uma pessoa muito intrínseca e você fica muito sozinho no domingo, existe a probabilidade também de no domingo à tarde, não de manhã, porque de manhã você almoçou, foi no clube, foi na praia, fez alguma coisa, sei lá, foi fazer um esporte, não importa, foi no shopping, mas depois, aquela solidão de domingo à noite é muito complicada, né? Então, assim, por exemplo, eu tive um evento ano passado, não, desculpa, um pouquinho antes da pandemia, eu tive um evento nos Estados Unidos, numa cidade
bem afastada, que não era uma cidade turística, tá? E eu estava com um grupo num hotel. E por ser uma cidade afastada, o centrinho da cidade, ali o downtown, ele estava fechado. Então nós não tínhamos tantas opções ali de entretenimento, aquela coisa toda. Então estava eu e mais umas 4 ou 5, estávamos em 6, na realidade, 6 pessoas. E, e eu percebi o incômodo de algumas delas, de pelo menos 2 ou 3 delas, de no domingo à noite não ter ali alguma opção. Então nós tivemos que viajar assim, tipo, ir para outra cidade, tipo 20 milhas para frente, 20 ou 30 milhas para frente, acho que tem umas 20 milhas para frente, para a gente chegar num local que tivesse um entretenimento maior. Então o Sunday Skies ele também está muito ligado a isso. Não só a projeção da semana, né, especialmente na segunda, e ele pode incitar uma ansiedade muito específica ou uma depressão muito específica, aí vai depender de pessoa para pessoa, mas uma depressão muito específica, uma ansiedade muito específica é dominical, Uhum. e em relação ao que vai acontecer. E aí, se você já tem isso, e se você se encontra sozinho, independente de você estar numa cidade isolada ou não, porque a cidade que nós estávamos era uma cidade pequena, mas tinha um polo médico ali, que a gente estava numa conferência, num congresso, um polo médico muito legal, mas estava fechado, era domingo à noite. Tinha uma mini vila com alguns restaurantes, biblioteca e tal, mas domingo à noite estava tudo fechado. Tinha até um parque ali, um parque estadual, não de diversão, estadual. E eu vi o desespero de 2, 3 pessoas que estavam ali, né? Tanto é que a gente ficou ali no lobby do hotel até isso das 8 e pouco da noite, aí a gente saiu, a gente foi até a cidade, fomos comer numa lanchonete famosa que todo mundo conhece, né? O hambúrguer, enfim. A gente voltou, era 9h30 da noite, alguma coisa assim, das 8 até as 9h30, e ficamos no lobby das 9h30 até umas 11h30, meia-noite ali. Até que batesse o sono nessas pessoas, enfim, e deu uma diminuída na ansiedade. Então veja que cada pessoa tem uma particularidade em relação aos seus Sunday scares. Mas a depressão dominical é um fenômeno muito antigo, tá? É um Uhum. fenômeno que incomoda muito antigo. Agora, claro, se você também é uma pessoa que você tem uma condição de grana legal, você se aposentou, você não trabalha mais, alguma coisa assim, você não tem o que fazer ao longo da semana, o Sunday scares também ele pode ser manifestado negativamente. Então isso também é uma outra questão. É uma outra questão. A gente não pode deixar de terminar a nossa conversa sem aquela pergunta que é crucial, né? Que é justamente a seguinte: como é que a gente pode fazer para que essa síndrome do domingo não se torne a síndrome da semana toda? Ou seja, como é que a gente pode cuidar, né? Já que a gente falou tanto sobre identificar, né, os nossos sentimentos, sensações, como é que a gente pode cuidar, tentar buscar esse equilíbrio aí na saúde emocional para que a gente realmente não seja tão influenciado, né, principalmente pelas coisas negativas, a ponto desses sentimentos tomarem conta da gente. Eu acho que a primeira dica, o Dimas, seria justamente você ter essa compreensão do que está acontecendo com você. Qual que é o seu problema? E dá para mudar ou não dá para mudar? Quer dizer, dá para mudar agora, ou a mudança tem que acontecer, mas é uma mudança mais longínqua. Então, ali você vai ter que saber lidar com a frustração. Porque o Sunday Scares também não passa de uma frustração. Então, isso é muito interessante. Então, primeiro, tecer essa mudança. Acho que essa é a primeira regra. Né? Mudar. Como é que você vai mudar essa mudança? Como é que você vai poder mudar e ver o que você pode mudar nesse sentido? Dialogar com medo, eu acho que seria a segunda dica importante. Você poder dialogar com esse medo, fazer com que esse medo é, seja vencido, né? É o medo de enfrentar o chefe, não se cobrar muito. Eu acho que não se cobrar muito é uma outra.
é uma outra dica muito importante, é respeitar os seus limites. Porque a partir do momento que você não respeita os seus limites mentais ou psicológicos, você não vai conseguir vencer certos obstáculos. O Sunday, porque veja, quando a gente fala em saúde mental, Dimas, tudo aquilo que você faz é representativo e tudo aquilo que você sente a nível sintomático é representativo, né? Então, avaliar essa representação. O que, que significa você ficar ruim no domingo à noite? Porque isso não é um fenômeno físico, é um fenômeno Uhum. mental. Tudo que é mental tem uma representatividade. Claro que muitas doenças são psicossomáticas, começaram na mente e foram para o físico, aquela questão toda. Mas as primeiras dicas realmente são essas, né? Entender também que você não é uma pessoa perfeita, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, a partir do momento que você entender que você não é uma pessoa perfeita, acho que é muito mais fácil as coisas. Agora, você operar esse medo, né? Construir uma outra ótica em relação a esse medo, desconstruindo e construindo uma outra realidade, eu acho que seria também bem legal para você ter as suas mudanças. Infelizmente, a vida é muito dinâmica e esse dinamismo todo, ele está muito associado à nossa própria dinâmica de vida. Então, você não pode ficar sentado o dia inteiro, por mais que seja confortável, você senta ali na sua poltrona, acende seu charuto, toma seu conhaque, seu isso, você não pode ficar fazendo isso o dia inteiro, uma hora vai ter que parar. Então, Uhum. mesmo que você tenha todas as condições para fazê-lo. Então, saber atuar no dinamismo na vida é muito importante, né? Eu acho que essa aí é uma lição, acho que bem bacana, é uma lição que eu aprendi ali com minha avó, ao longo dos seus 100 e poucos anos, exatamente essa idade que ela tinha. Então, uma mulher muito dinâmica, mesmo com mais de 100 anos de idade, ainda fazia as coisinhas dela com as limitações, com as devidas limitações, evidentemente. Mas eu acho que manter a positividade é muito importante. Não a positividade tóxica, tá? Porque a positividade tóxica, ela suscita alguma coisa muito negativa, como o nome já diz, possibilidade tóxica. Eu Uhum. acho que como a questão do Sunday Scares, ela está muito ligada ao mote econômico, profissional. Eu acho que tentar aprender uma nova tarefa, eu acho que é legal. Ou fazer um curso que, que esse curso possa te suscitar alguma habilidade que você não tinha, ou alguma habilidade que você tinha vontade de fazer. Então, aí entra realmente, nesse mote, entra totalmente a definição de Pandemic Sunday Scares, que foi, Uhum. né, as pessoas, infelizmente, não perderam seus empregos, não perderam ali as suas coisinhas econômicas, não por incapacidade própria, ou não porque foram demitidas, mas por causa de uma pandemia. E não tinha o que ser feito. Todo mundo ali tinha que é, ser sujeito a fazer os lockdowns, as restrições sociais. E veja, eu posso te garantir que o número de mortes no mundo anunciado é 3 vezes menor em relação ao Covid. Não tem a sombra de dúvida nenhuma. Então, se nós hoje não tivéssemos tido ao longo do mundo, não só Brasil, mas Estados Unidos, Nova York, enfim, Austrália, que teve um controle fantástico, Israel, se a gente não tivesse tido um controle muito rígido como foi, eu posso te garantir que os dados oficiais pandêmicos de idas ao além seria 3 a 4 vezes muito maior. Então isso é muito sério, né? Então eu acho assim, eu acho que planejar, né? Você pode planejar alguma outra coisa que você queira fazer
dentro, até mesmo dentro de um hobby, adquirir um hobby, por exemplo. Adquirir um hobby é muito legal para você passar o tempo. Agora, entendendo que este hobby é hobby. Saber diferenciar o hobby de uma atividade profissional maçante e estressante. Isso eu acho muito importante. Que mais? Claro, fazer uma terapia acho importante, fazer uma atividade ginástica, de atividade física é importante. Estar aí mais interagido com seus amigos, com as suas amigas. Eu acho que fazer parte, né? Claro, hoje em dia todo mundo tem esse dinamismo louco, mas as redes sociais estão aí para isso, para Uhum. encurtar. Agora veja, olha só que desagradável. E se nós tivéssemos tido essa pandemia nos anos 90? Eu digo ali 90, 91, o máximo que você tinha 90, 91, você tinha um telefone de satélite que pouquíssimas pessoas no planeta usavam, que tinha uma Uhum. quantidade, era um negócio desse tamanho, né? Ali com uma antena maior ainda, e pouquíssimas pessoas tinham. Você tinha o BIP, evidentemente, eu sou da geração do BIP, eu ia para a faculdade de BIP e tal, eu tocava no meio da faculdade, aquela coisa toda. O BIP é o pai, né, das mensagens de texto. Uhum. E o porque o bip, você tocava, você tinha que parar no orelhão, você ligava, né, para a central do bip e perguntava ali quem que tinha te ligado, o que, que era. Depois o bip, ele evoluiu para a própria mensagem de texto mesmo, né? Para a própria mensagem de texto. E você recebia a mensagem de texto ali, só que você passava essa mensagem de preço de texto para uma operadora e a moça ali em questão digitava e mandava essa mensagem para você não falada, mas digitada. O CDCS ele é muito incômodo mesmo, porque ele mostra uma realidade não legal em você, seja ela conjugal, seja ela profissional, acadêmica, de repente você tem uma faculdade ali que você não está legal, você está fazendo um curso que você não gosta. Agora, a grande massa do Sunday Scares é o medo mesmo de enfrentar a semana. E é um medo, acima de tudo, muito mais profissional do que qualquer outro sintoma, desculpa, do que qualquer outra causa que a gente possa atribuí-la. Maravilha. Eu acho que o que fica dessa nossa conversa, não à toa a gente falou em vários momentos, é justamente a gente ter essa segurança de poder reconhecer em nós mesmos as nossas limitações e, acima de tudo, dar um passo adiante, né? Não Não, só claro, reconhecer, né? Mas também agir em relação a elas, né? não, claro, o Dimas, veja, porque o Sunday Scares está muito relacionado à insegurança pessoal, ou insegurança é, ou a insegurança financeira, econômica. E se você puder né, dar pequenos passos ali, no sentido de você promover uma mudança, eu acho que é interessante. Agora, claro, às vezes certas jornadas são mais difíceis do que outras, e sempre respeitando a sua. Porque, mas meu amigo corre na barreira de obstáculo, na pista de obstáculo de 1 quilômetro, ele faz em 40 segundos. Não adianta você querer fazer em 39, talvez você precise de 50 ou 51 para fazer. Então, acho que entender isso é uma coisa muito legal. O mundo, socialmente falando, ele está um pouco meio que desconectado, né? Principalmente por causa das polarizações, né? E eu vejo assim, eu vejo amigos de longa data, não em relação só a mim, mas em relação a muitas milhares. Eu tenho vários grupos aqui no WhatsApp, e assim, tem grupos de 50, 100 pessoas, tem grupos de 160 pessoas, enfim. E as pessoas estão colocando realmente a política, seja ela qual polarização ela esteja pertencente, acima de muitas outras questões que não são políticas, entende? Então isso também contribuiu bastante para o Sunday Scares, né? Então você teve ali dissolvidas amizades de anos, mas por causa de divergências
em relação aos motes políticos adotados, seja por fulano A ou por fulano B, você rompeu ali alguma coisa. Eu tive um casal que eu atendi em 2018, nem tinha começado a pandemia ainda, na última eleição, né? E o Uhum. casal, o rapaz torcia para o candidato A e a menina torcia para o candidato B. E não houve acordo ali, eles se separaram por causa de política. Meu Ambos, Deus. ambos professores de educação física, ambos personagens trainers, tá? Mas que por uma visão totalmente rígida de política, e por incrível que pareça, mais da moça do que do rapaz, porque ele queria ficar na relação. Mas ela falou, olha, se você não votar no meu candidato, não vai... Ele falou, não vou mentir para te agradar. E ela pediu a separação por causa de política. Então, isso é um motivo fantástico para dar um Sundance Cares nesse cara, né? Porque não foi... Enfim. Então, veja, o Sundance Cares ele também tem essa conotação pandêmica, acho que também ali, acho que a pandemia está, infelizmente, muitas pessoas atrelaram a pandemia à questão da política, que também não é uma coisa muito legal. Então, eu acho que a política está virando no mundo, não é Brasil, no mundo, um grande divisor de águas. Então, o porquê que isso aconteceu, eu não sei te dizer. Talvez um cientista político pudesse dizer muito melhor do que eu, mas eu posso falar do ponto de vista que eu estou habilitado a falar, né? Eu sou um cientista, não um cientista político, mas um cientista da mente, da alma, do ser humano. Mas realmente a política mudou ali uma série de pensamentos, uma série de amizades, até de parentescos mesmo. Sim. Então isso são ingredientes aí legal para o Sundance, não legal, mas evidentemente que não, mas ingredientes aonde você consegue entender o porquê de algumas manifestações psíquicas, mas tentar levar sua vida em diante, tentar manter sempre a sua palavra, você com você mesmo, sem entrar em muita discussão, eu acho que é uma coisa muito bacana a se ser feita para que você não fique em situações piores ainda do que você já está. Porque a depressão dominical ela é muito incômoda. Principalmente, o Dimas, eu acho que esse é o mote principal, na minha opinião, e pelo que eu estudei de, de Sunday Scares, na minha opinião, eu acho que o principal mote que está realmente afetando o psicológico, o emocional, ainda é o lado profissional, muito mais do que qualquer outro lado. É a falta de expectativa, é a falta de uma mudança, e não porque você não quer fazer, né? Diferente das pessoas que não querem mudar e podem mudar, mas porque você não consegue ter elementos que façam você mudar. Então você tem que apelar, para a criatividade. A Hum. criatividade eu acho que é uma coisa muito interessante. E é aquilo que você falou, fazer uma coisa diferente, ter uma atividade diferente, ter uma, uma questão ali de sociabilidade maior, né? Poder se engajar em algum projeto, fazer algumas coisas, não necessariamente no domingo, porque é aquilo que você falou, domingo vou ver, sei lá, tem uma turminha de bike, eu tenho uma turminha de moto, eu tenho uma turminha, vou andar a cavalo. Quer dizer, você pode fazer até uma atividade diferenciada no domingo. O problema é que o Sunday Scares, além do incômodo que ele vai estar provocado ali, naquele momento, ele vai estar refletido, desculpa, ele vai refletir aquilo, a angústia da semana. Então, é justamente essa angústia que o Sundance Cares ele representa. Do mesmo jeito que a angústia da depressão com hora marcada, que é a depressão do final de ano, do Natal e do Réveillon. Eu conheço mais várias pessoas assim. Né? O domingo é uma coisa que você acha que tem que relaxar. Né? Eu, particularmente, eu costumo trabalhar alguns sábados e alguns domingos, especialmente ao longo das manhãs, não ao longo das tardes e das noites, mas como escritor também que eu sou, isso me dá muito prazer. Então Uhum. eu não estou trabalhando para ninguém, eu estou trabalhando para mim e eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, né?
Então, assim, fazer coisas que você goste, e não obrigado, porque de repente, por exemplo, funcionário de shopping center. Funcionários de shopping center, todos eles, sem exceção, são obrigados a trabalhar no domingo, pelo menos 2 domingos por mês. E aí você, nossa, mas amanhã eu queria ir para a praia, ou então eu queria ficar em casa fazendo nada, ficar estirado na cama, por exemplo. Você não pode fazer, você tem que ir para o shopping, das 2 às 8, que é o horário do shopping center. Então, também é motivo para o Sunday Scares. Então, veja como a gente tem questões, mas o mote sempre vai ser o maior mote. Se você for fazer uma tabela estatística, não há nem a necessidade. Mas se você for fazer uma tabela estatística, o Sunday Scares ele vai estar muito mais ligado ao fator econômico e às expectativas do que qualquer outro sintoma, do que qualquer outra causa, desculpa. Maravilha, maravilha. Fica a lição para você que está aí do outro lado, seja no ao vivo ou na reprise que vai assistir depois. Passe a analisar mais quem você é aí nos seus fins de tarde de domingo, nas suas noites de domingo. E claro, ao longo de toda a semana também. Acho que nada melhor do que a gente se reconhecer naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz, naquilo principalmente que a gente sente. Alexander, mais uma vez, quero te agradecer pelo nosso bate-papo. Como sempre, eu falei lá no começo porque eu tinha certeza, né? Como sempre, nossos papos muito agradáveis. Esse não foi diferente. Muito feliz por esse nosso encontro, viu? Muito obrigado. Agradeço, Dimas, obrigado. Eu acho que nós, né, os entrevistados, cada um na sua área, claro que eu não posso dar entrevista aqui de engenharia civil, porque além de não entender nada, eu nem gosto do tema, mas veja, e da profissão não tem nada a ver comigo, mas são vocês, né, os repórteres, os jornalistas, os entrevistadores que conduzem uma boa entrevista, principalmente de acordo com as perguntas. Então, eu que agradeço, porque realmente, inclusive, a todos vocês, né, não só você, a todo o pessoal aí dessa área jornalística do Brasil que fez e está fazendo uma cobertura fantástica nessa pandemia, está fazendo também uma cobertura fantástica nessa guerra estúpida que está tendo ali, né, de um ditador completamente maluco, de um insano, um psicopata no seu grau mais alto. Então são vocês que fazem realmente a diferença e podem ajudar muito. A minha carreira foi feita toda em cima do jornalismo, toda em cima da mídia. Então eu tenho muito carinho, muito respeito por toda a classe responsável jornalística. Não os fazedores, né, de fake news, porque isso nem jornalista é, mas as pessoas que realmente contribuíram para disseminar informações reais, informações fidedignas à situação, e até correndo riscos de contaminação, riscos de bombardeio, riscos de tantas coisas, né, que a gente Sim. está tendo. Quer dizer, o mundo está tentando sair de uma pandemia, vem um cara e faz uma guerra. Né? É uma guerra deste cara, não é uma guerra do povo russo, né? É uma guerra contra um outro país que ele acha que alguém vai indicar, vai invadir, não tem nada disso. Então, tudo isso contribui também para o Sunday Skies ficar uma semana mais complicada. Então, eu agradeço aí, obrigado aí pela oportunidade, que você mantenha sempre o seu programa aí com excelentes entrevistas, com excelentes entrevistados, e vamos até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e claro, não posso deixar de agradecer a você que está aí do outro lado do celular ou do computador, nos assistindo, seja ao vivo ou na reprise. Como eu disse lá no comecinho da conversa, essa reprise fica disponível no nosso feed, outros 500 oficial, para você assistir quando e onde quiser. Como eu sempre digo, é para vocês que a gente faz essa programação, é para vocês que a gente traz todo esse conteúdo. Um forte abraço para quem está aí do outro lado. Alexander, para você também. Um forte Obrigado. abraço e até qualquer hora. Sempre que quiser, seja bem-vindo. Tchau, tchau, pessoal.